Olá, amigo. Aqui vos fala o Elson Marinho. Certo? Sou estudante do curso de História da UES, tenho aula presencial na UAP Xinambim e estou aqui para completar uma série de 3 vídeos sobre a crise de 29, junto com Léo Maroto e Ayrton. Certo? Então eu vou falar aqui mais especificamente ou um pouco mais aprofundado sobre os efeitos dessa crise no Brasil. Certo? Já que os efeitos mundiais foram muito grandes, certo? Causaram falência de empresas, desemprego, declínio de salário, declínio de preço de produtos, pobreza, superalimentação, construção de favelas, redor de centros industriais, recuo de produção, todos esses problemas. Além disso, os efeitos também foram não apenas momentâneos e perduraram por vários anos. Certo? O Brasil, voltando aqui para o foco do nosso vídeo, como país agroexportador, foi altamente afetado pela crise, certo? Já que essa crise começa nos Estados Unidos, se expande pela Europa, e o Brasil, quando se tornou república, em 1889, se aproximou consideravelmente dos Estados Unidos, certo? E isso, quando veio a depressão, o café já representava no Brasil 71% do total das exportações. E os Estados Unidos eram o maior consumidor de café, ou seja, comprando cerca de 80% das exportações brasileiras. Aí você imagina aí, você tem um cliente que te compra 80% do teu produto e esse cliente de uma hora para outra não consegue mais comprar. Certo? Então, isso gera um problema muito grande. Né? Aí entramos no campo político, né? Porque nós tivemos aqui em 29 a eleição de um presidente e em 30 tivemos um golpe de Estado, que foi quando Getúlio assumiu o governo, que era até para ser interino, só que o governo dele perdurou por vários anos. Certo? Então, o que fez Getúlio quando assumiu o governo para diminuir a crise? Comprou a produção de café que tinha estocado, que estavam produzindo, para poder manter o preço. De certa forma, conseguiu. O que foi que Getúlio fez com esse café? O que foi que o governo federal fez com esse café? Pegou esse café e queimou esse café, certo? Então, a superprodução que estava estocada, o governo vai lá e queima e remunera os grandes latifundiários. Ou seja, o latifundiário basicamente não teve prejuízo, certo? Isso aconteceu depois da Revolução de 30, que foi considerado também o fim da Primeira República, certo? E dessa forma, Getúlio também, como consequência, ou como ações, ele começou o processo de industrialização do Brasil. Logo após a ruptura, a agricultura entrou em colapso devido a essa quebra da bolsa e Getúlio começa a industrializar o país. Então, Getúlio Vargas cria uma aliança liberal, para articular soluções alternativas para o caso. Já tínhamos falado, certo? Depois da crise de 29, na década de 30, no ano de 1930, Getúlio assumiu o poder, certo? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre Getúlio Vargas e como Vargas subiu ao poder, para a gente poder entender um pouquinho mais dessa questão até da era Vargas, certo? Aconteceu depois da Revolução de 30, como já foi citado no vídeo, certo? Destituiu Washington Luiz, certo? Getúlio foi apoiado por dissidentes, certo? Os tenentistas, que eram os oficiais de baixa patente.
Então Getúlio, apoiado por esses oficiais de baixa patente, conseguiu articular, criando essa aliança liberal, e em 1930 destituiu Washington Luiz e também impediu a posse de Júlio Prestes, certo? Tudo isso articulando com esses oficiais de baixa patente. Quando Getúlio assume, certo? Ele estava com um problema que o Brasil vinha passando, da crise mundial, da crise do café. Então, ele compra essa produção e, durante 13 anos, ele vai mantendo essa compra e essa queima desse café. Getúlio foi também responsável pela política trabalhista. Então, lá vai. Getúlio criou o Ministério do Trabalho, certo? Abriu concessão de direitos, os sindicatos ficaram meio que sob o controle do Estado, certo? Já que a política do Getúlio ela era meio que ditatorial, ele era um político muito habilidoso, certo? Então, ele permitia que se existisse o Ministério do Trabalho, começasse as organizações trabalhistas, mas ele perseguia os movimentos trabalhistas. Então ele fazia o toma lá da cá, fazia um jogo meio difuso, complicado, certo? Então a política que ele promovia era uma política de centralização do poder. Então ele dissolve o Congresso, ele substitui governadores e no campo econômico, além da solução imediata à crise, que foi a compra e a queima do café, ele também foi responsável pela criação do Departamento Nacional do Café. Outras atitudes do Getúlio também foram iniciou-se a industrialização do Brasil. Então ele começou a trazer maquinário importado de fora, maquinário que já estava sem uso ou maquinário usado, e começa então a industrialização do país. Então ele tira meio que a responsabilidade pela balança comercial do Brasil da agricultura e traz para a indústria, certo? Então ele começa a industrialização do país dessa forma. Então basicamente é isso. O Brasil dependia da monocultura do café, a Bolsa dos Estados Unidos quebra, que era o maior comprador de café do Brasil. O Brasil fica sem ter comprador para esse produto, certo? E esse produto passa a ficar estocado no país, causando uma queda muito drástica do preço. O governo, que nas suas tentativas, achou como solução comprar esse produto e queimar esse produto para que não houvesse essa queda do preço, certo? E também, como consequência dessa crise econômica, foi destituído um governo que era do eixo São Paulo, Minas, certo? Por um gaúcho que, por um golpe, conseguiu tomar o governo. E até vale lembrar que esse governo do Getúlio, salvo um período muito pequeno de tempo, durou por 15 anos. Então era para ter sido um governo provisório e durou por 15 anos. E para alguns, o Getúlio Vargas foi o melhor presidente da história. Mas tudo bem. Então basicamente a mensagem que eu queria passar era essa, da crise e seus efeitos no Brasil. Agradeço a atenção e até o próximo vídeo. E se tiver alguma dúvida, se precisar de algum esclarecimento, se tiver alguma colocação, deixe nos comentários e não deixe de dar seu like.